Bom dia! Gente, olha só onde eu estou. Eu estou aqui no seminário. A gente veio participar da formatura, né, do pastor. Ele teve a formatura dele ontem e a gente veio para cá para celebrar junto com ele. E eu amo esse lugar, gente. É um lugar muito bonito. Tem umas árvores assim, bem grandes. Olha só que árvore bonita. Umas árvores bem antigas, né? E é um lugar muito gostoso, é um lugar que eu gosto bastante. E eu escolhi esse lugar porque eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. Esse mês é um mês muito bonito, né? Um mês que é o mês da mulher, né? Da família. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, né? Família. A gente sabe que família é um projeto de Deus, um projeto que Deus fez, né? Deus constituiu a família e é um projeto de Deus. Deus ama a família, Deus se preocupa com a família e Deus quer ver a família bem, restaurada, transformada, e eu creio nisso. E aí eu escolhi esse lugar, gosto muito daqui, é um lugar muito bonito, gente. E aí eu quero compartilhar com vocês isso. Eu vou ver se eu acho um lugarzinho aqui pra gente sentar um pouquinho aqui. E olha só como tá bonito aqui, gente, ó. Eu tô bem aqui, ó, sentadinho aqui. E vamos lá, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui Salmo. Eu vou abrir a Bíblia aqui e quero compartilhar com vocês aqui em Salmo 128. Eu acho que muitos de vocês já conhecem esse texto. É um texto bastante conhecido. Gente, ignorem aqui o meu rosto assim de cansada. Fomos dormir muito tarde ontem, gente. E eu vou ler aqui para vocês, Salmo 128, fala assim, olha: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. Esse texto aqui de Salmo 128, né, ele é um retrato assim de uma família espiritualmente saudável, né? É um retrato de uma família abençoada, né? Mas para construir essa família abençoada, essa família próspera, né? Essa família espiritualmente abençoada, a gente precisa de construir, né? Sobre a base sólida, né? A gente precisa construir nossa família sobre uma base sólida, né? E em Mateus 24, 27, eu vou ler aqui para vocês, fala assim, olha: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, né? Então, a nossa família, a família muitas vezes, ela vai passar por isso, né? Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir os ventos, né? Agora, como que se constrói, né? Como que eu posso construir, né?
e edificar a minha família, como a de Salmo 128. Como é que eu posso construir a minha família como a de Salmo 128, né? Para construir uma família assim, além da base sólida que ela precisa, você precisa construir os alicerces dela, os pilares, né? A nossa casa, ela precisa ter o alicerce, mas ela também precisa ter os pilares, né? E o primeiro pilar que eu quero compartilhar com vocês aqui é o pilar da oração, né? É o pilar da oração. Mateus 6:6, ele fala assim, olha: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o responderá. Sabe, gente, Deus está falando aqui, olha, pra gente fechar a porta, sabe? Deus está falando aqui pra gente, sabe, encontrar Deus em secreto. E aí você pode me perguntar, mas Lígia, como que eu vou fazer isso, né? Minha casa é tão pequena. Eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho nem espaço aqui na minha casa. Se você vê o tamanho da minha casa, eu não tenho nem espaço aqui para mim fazer isso, gente. Você fechar a porta do seu quarto, você fechar a porta para o mundo, sabe? É você fechar a porta para as coisas externas. E muitas vezes isso independe de lugar físico. Isso não depende, na verdade, de nenhum tipo de lugar físico. O lugar onde você está é o lugar que você pode fechar a sua porta, sabe, para as coisas externas. Isso independe de lugar físico. Pode ser no seu banheiro, pode ser dentro do seu carro, sabe? Você pode estar no seu serviço ali na sua mesa, no seu escritório. Isso independe de locação, sabe? E fechar a porta é você fechar a porta para as coisas externas, é você fechar a porta para o mundo, é você fechar a porta para as vozes externas, para as pessoas que estão ao seu redor. Tem uma história que acho que muitos de vocês conhecem, que fala que é da mãe de John Wesley. Ela, quando ela precisava orar, ela morava numa casa muito pequena, e quando ela precisava orar, ela jogava um lençol sobre ela, né? Porque ela não tinha espaço físico assim para ela ter um lugar para ela orar. Então o que ela fazia, o método que ela encontrou foi esse: ela jogava o lençol sobre ela, né? E ali os filhos dela entendiam, ela tinha 11 filhos, e ali os filhos dela entendiam que aquele momento era o momento dela com Deus, que eles não podiam atrapalhar ela naquele momento. E era assim que ela fazia, sabe, gente? Então, não depende de lugar físico, sabe? Qualquer lugar pode ser um lugar que você pode estar orando, sabe? E eu não sei, assim, quantos de vocês aí já viajaram, ou quem já viajou sabe disso. Quando você vai viajar, quando você entra dentro da aeronave, eles têm, antes de decolar a aeronave, eles têm as instruções que eles dão. E as instruções é como você usar o oxigênio no caso de uma emergência. E eles falam assim que quando a máscara de oxigênio cair sobre você, no caso de uma emergência, você tem que colocar a máscara em você e depois você coloca no seu filho, né? Então é interessante isso, porque eles falam que primeiro você tem que pôr oxigênio em você, para você ter o oxigênio, para você poder ajudar o seu filho. Então você põe em você, depois você coloca no seu filho. E isso, gente, não é só com relação a isso trazendo para a vida espiritual, é a mesma coisa, sabe? Você tem que, quando você orar, você tem que orar primeiramente por você. Você tem que clamar por você, você tem que estar firme espiritualmente para você poder depois clamar pelos seus filhos, depois clamar pelo seu marido, depois clamar pela sua casa, né? Clamar pelas demais pessoas que estão ao seu redor, né? Mas primeiramente você tem que se fortalecer espiritualmente, né? Você precisa da oração. Oração é a nossa sobrevivência, sabe? A oração é a sobrevivência da nossa família, né? Se você não ora, a sua família
está sujeita a morrer, está sujeita a cair, né? Como diz lá em Salmo 128. Então, nós temos que realmente levar o oxigênio para nossa família, para os nossos familiares. Mas primeiramente, a gente tem que mandar oxigênio para nós primeiramente. Primeiramente, a gente coloca a máscara espiritual em nós. E depois nós colocamos a máscara espiritual nos nossos filhos, nos nossos maridos, nos nossos entes queridos. Então, esse é o primeiro pilar, o pilar da oração. Sabe, gente? Sem oração, a nossa família não sobrevive. Sem oração, nós não sobrevivemos, né? E em João 7:27, ele fala aqui, ó, João 14:27, ele fala assim, olha, deixo-lhe a minha paz vos dou. Não dou como um mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então Deus está falando aqui, olha, deixo-me a minha paz vos dou, né? Quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos dá paz, sabe? A nossa paz, ela não depende da circunstância, a nossa alegria, né? Não depende das circunstâncias, né? Você pode estar aí, talvez tendo filhos que você não gostaria que fossem da forma que eles estão. Talvez você tenha um casamento que você não gostaria, né? De um casamento da forma que está, às vezes com dificuldade, né? Com luta aí com o seu esposo. E às vezes você tá passando uma situação difícil financeiramente, né? Mas Deus fala aqui que Ele nos dá a paz, né? A nossa alegria não pode depender disso. Sua alegria não pode estar dependendo das coisas materiais ou das coisas externas, né? O mundo pode estar caindo lá fora, pode estar despencando lá fora, mas Deus fala que Ele nos deixa a paz. E a nossa alegria não depende disso, né? A nossa alegria está no Senhor. Tem um cântico que fala assim, olha, esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo a meu Senhor, né? Então, olha, adore, ore, sabe? E coloque mesmo a sua família, seus filhos, seu esposo, seu marido, sua casa nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro. Então, o primeiro pilar é esse da oração. E o segundo pilar é o pilar da fé, né? Vamos ler aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5:7, ele fala assim, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? A gente vive por fé. A gente precisa viver por fé, não por aquilo que a gente vê, né? Deus, ele tem 3 respostas. Sem não espera, né? Muitas vezes Deus responde imediatamente assim que a gente pede, a gente já vê a mão de Deus. Tive várias experiências de orar assim, gente, e Deus me responder imediatamente, sabe? Uma coisa assim incrível. Às vezes com uma passagem bíblica, às vezes num sonho, sabe? Coisas assim que Deus vem e responde imediatamente. Mas às vezes você vai ter que esperar, né? Às vezes nós vamos ter que esperar. E muitas vezes esperar não é fácil. Muitas vezes esperar não é fácil. Eu falo isso porque, gente, eu não gosto de esperar, sabe? Eu não gosto de esperar na fila do banco, eu não gosto de esperar num trânsito, eu não gosto de esperar. Acho que ruim demais esperar. E muitas vezes a gente tem que esperar. E é na espera, sabe? É na espera, sabe? E que Deus vem e atua sobre a nossa vida. Às vezes nós necessitamos da espera, sabe? Precisamos da espera de Deus e a nossa situação, sabe? Para a gente poder crescer, para a gente poder aprender, sabe, gente? Esperar não é perca de tempo. Esperar não é perca de tempo. Esperar é a gente crescer, é amadurecer, é a gente se fortalecer em Deus, é a nossa fé se fortalecer em Deus, né? E o segundo pilar é esse, sabe, gente? É a fé, sabe? A gente acreditar, sabe? Confiar em Deus, sabe? Que Deus está realmente em controle, independente se eu estou esperando ou não, independente se eu estou vendo a ação de Deus ou não, eu tenho fé,
Eu acredito. Então, o primeiro pilar, o pilar da oração. Segundo pilar, a nossa fé, sabe? E em terceiro lugar, gente, uma coisa que está relacionada com a outra, né? É a nossa confiança, sabe, gente? A gente confiar em Deus. Saber que Deus, Ele está lá, sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer, sabe? Para estender a mão para nós. E a nossa confiança tem que estar nele, gente, sempre. Eu vou ler aqui para vocês em 1 João 5,14, ele fala assim, ó, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Sabe, Deus, ele tem prazer em nos ouvir e muito mais prazer em ouvir. Ele tem prazer em responder, né? Pode ser que leve um tempo, pode ser que você espere, porque ele está trabalhando na tua vida, mas ele nunca vai deixar de nos responder. Seja sim, seja não, ou espera. Deus sempre vai nos responder. Em Hebreus, eu vou ler aqui para vocês, em Hebreus 5,13, na parte B, ele fala, olha, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, sabe? E Deus, ele nunca vai nos abandonar. E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos desses três pilares, pilar da oração, pilar da fé e o pilar da confiança, sabe? E para finalizar, eu quero concluir com vocês falando do nosso testemunho aqui, né? Nós passamos por muitas lutas aqui, muitas dificuldades, gente, desde quando nós chegamos aqui, assim, e os primeiros meses, assim, os primeiros anos foram os mais difíceis, foram os mais, assim, que nós tivemos muita luta. E eu lembro que quando nós viemos para cá, o nosso budget, né, o nosso orçamento era bem pequeno, bem apertado, né, para morar aqui nos Estados Unidos. E nós sofremos demais, gente. A gente teve que alugar um apartamento que era um apartamento renda baixa e tinha muita gente ilegal e era muito difícil. E do lado de onde a gente morava uma prostituta e era terrível, gente. A gente não dormia de tanto barulho. Essa mulher recebia pessoas na casa dela a noite inteira. E aquele barulho, a gente ouvia ela chorando, cadeira, a gente ouvia agressões, e era terrível. E a minha oração era para que Deus nos removesse dali, para que meus filhos não acordassem. Meu medo maior era meus filhos acordar e ouvir, mas graças a Deus, Deus nunca permitiu isso. E um dia o Valmir foi no escritório, lá no office do apartamento, e reclamou para a moça lá do apartamento, lá no escritório, e no dia seguinte tinha colocaram um papel na porta dela lá, fazendo uma notificação, pedindo para que ela saísse, porque eles sabiam o que ela estava fazendo, e ali não era local para ela fazer aquilo, então ela teve que mudar. Então, quando essa mulher mudou, gente, todos os percevejos que estavam na casa da mulher foi para o nosso apartamento. E aí os percevejos atacaram o Nicolas, sabe, gente? E o Nicolas ficou todo picado por percevejo, ele coçava, ele chorava. Acho que foi o momento mais difícil da nossa vida, ver o Nicolas sofrendo daquela forma, né? E ele se coçava muito, aí machucava, fazia ferida, sangrava. Então eu não aguentava ver aquela situação, sabe, gente? Então foi um tempo muito difícil. De todos os tempos que nós tivemos aqui, e para você que é mãe, você sabe como é difícil quando seus filhos sofrem, né? A gente preferia que nós estivéssemos sofrendo, mas que não nossos filhos. E Deus, gente, nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve conosco, ele sempre esteve nos ajudando. Então, é você realmente construir a sua casa sobre essa rocha que é Jesus Cristo. É você realmente ter esses pilares, o pilar da oração, o pilar da fé e o pilar da confiança, sabe, gente? Só para concluir aqui, eu quero deixar assim uma frase assim que diz assim, olha, não existe nada mais poderoso que a nossa oração. Não existe mais nada forte que a nossa fé. E não existe mais nada motivador, sabe, que nos traz esperança, que é a nossa confiança em Deus, sabe, que é a nossa confiança. Deus é aquele que pode todas as coisas, né? Que você tenha um dia abençoado,
Que você tenha, assim, um mês realmente repleto das bênçãos do Senhor. Um forte abraço, um beijo. Fique com Deus.